nós viemos adorar um Deus vivo. Glórias, glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória e louvor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12. Glórias a Deus. Primeiro Samuel, capítulo 7, versículo 12. É uma passagem conhecida, mas algo que Deus colocou no meu coração neste dia, certamente será novo para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? 1 Samuel 7,12 diz assim: Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mizpá e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos repetir somente a última frase todos juntos? Até aqui nos ajudou o Senhor. Novamente. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a tomarem os seus assentos. Não pare de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque algumas pessoas ficam preocupadas que se fizer algum barulho vai atrapalhar. Não atrapalha ninguém. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos acostumados com isso, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? É uma meditação muito importante a respeito disso. Certamente os irmãos já ouviram muitas pregações a respeito dessa mensagem, Ebenezer, não é? Muitas mensagens certamente, mas para que a gente possa entender a mensagem de hoje, nós vamos precisar fazer algumas observações em alguns pontos para que você possa entender. A primeira coisa é entender o que é a expressão até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Porque eu posso ler este até aqui de várias maneiras. Eu posso dizer assim: olha, até aqui me ajudou, daqui para frente não me ajuda mais, não é? Então, para eu entender esse contexto, eu preciso identificar, entender o que é realmente até aqui. Quem veio na quinta-feira sabe o que nós ensinamos. Nós falamos sobre o que, irmãos? Limites. Nós falamos sobre uma palavra no hebraico que tem tudo a ver com a pregação de hoje, que é Gevul, não é? A palavra limites, limitações. A palavra no hebraico ela significa não somente um termo de limite, como Deus falou para o mar, até ali você vai e até hoje, aleluia, o mar obedece para a glória do nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus colocou um Gevul, Deus colocou um limite para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra também até aqui, no caso, se fosse como nós falamos, um limite, nós entenderíamos que poderia o Gevul ser uma demarcação de tal lugar a tal lugar. Essa seria uma demarcação, ou seja, uma região, um ponto a outro. Então, quando ele diz até aqui, ele poderia estar dizendo até aqui neste lugar, não é? Até aqui dentro deste lugar. Então, seria uma demarcação. O Gevul também ele explica a respeito do que é um marco. Nós falamos isso aqui e os irmãos já sabem o que é um marco. Um marco é aquilo que faz que mostra alguma coisa importante, que demarca alguma coisa importante. Toda cidade tem um marco, ou seja, tem um lugar inicial que começou, é de importância. Não é? O marco significa alguma coisa que marcou a sua vida, não é? Que um evento que houve, que aconteceu, que deixou marcado. Então, quem sabe ele estava dizendo até aqui, não é? Neste marco, este lugar aqui é um marco, onde eu coloco uma pedra e chamo esta pedra, aleluia, de Ebenezer. Porque na verdade a palavra no hebraico não existe uma palavra chamada Ebenezer. Na verdade ele tem duas palavras. Eben, que quer dizer pedra, e Rael, que quer dizer ajuda. Então, Ebenezer significa pedra de ajuda. Então, quando ele diz até aqui, como um marco, mostrando, ele está dizendo até aqui, me ajudou o Senhor. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês podem dizer amém? Amém.
Aleluia. Então aqui a gente já começa a identificar algumas coisas. Durante a pregação você vai entender que aquela pedra, o que era que ela significava. E eu gostaria que você prestasse bem atenção para que isso pudesse fazer diferença no que Deus tem para falar com você em nome do Senhor Jesus. Uma outra coisa para nós entendermos nesse mesmo versículo é que ele diz assim: então Samuel tomou uma pedra e a colocou entre Mitzpá e Sem. Não é isso? Entre Mitzpá e Sem. Isso significa, tem um grande significado também, irmãos, porque tanto Mitzpá e Sem são lugares de guerra, são lugares de lutas. São lugares onde nós encontramos, por exemplo, quando Labão faz um trato com Jacó, ele fala para Jacó, e ali eles levantam um monte de pedras, e aquele monte de pedras que é levantado ali, ele chama aquele lugar de Mitzpá, ou seja, é um lugar onde existem lutas, é um lugar onde existem provas, dificuldades. E da mesma forma, Sem. Então, Sem também era um lugar de luta, um lugar de prova. E quando nós entendemos, irmãos, isso, quando ele diz assim, ele não disse assim, olha, ele estava de frente para Mitzpá e Sem. Porque quando nós dizemos assim, estava entre um e outro, existe uma aplicação no mundo espiritual. Por exemplo, se eu disser assim, de frente, se ele estivesse de frente a Mitzpá e Sem, por exemplo, se fosse de frente aquelas duas portas, eu estaria aqui e estava observando as duas. Mas quando ele diz assim, estava entre, no hebraico diz assim, ben, significa que ele estava entre uma, como se fosse essa porta, e como se fosse aquela porta. Para que você possa entender bem, eu não posso ficar de frente para as duas. Ou eu fico de frente para essa, ou eu fico de frente para essa. Eu não tenho como ficar de frente para as duas, porque eu estou entre as duas. Eu estou, como diria no inglês, between, né? Falar para que a gente possa entender bem, nós estamos entre, no meio das duas. E quando ele diz assim, então Samuel tomou uma pedra e pôs entre Mitzpá e Sem, e chamou esta pedra e disse, até aqui nos ajudou. Aleluia. Eu não sei para que lugar você está olhando, se você está olhando para as lutas que virão ou para as lutas do passado. Eu não sei para que lado você está olhando, se é para um lugar onde tem choro, onde tem lamentos, onde tem dificuldades, ou você está olhando para frente, aleluia, mas entendendo que o Senhor está te acompanhando, guardando a tua vida, cuidando da tua casa. É por isso que tem muita gente neste lugar que continua dizendo, até aqui o Senhor me ajudou, aleluia. Este foi um ano onde passamos por muitas dificuldades, não foi um ano ruim, foi um ano diferente, foi um ano atípico, foi um ano onde o Senhor cumpriu algumas promessas, onde o Senhor humilhou deuses desta terra, onde Ele proclamou que Ele é Deus, onde Ele firmou um marco dizendo, ninguém irá escarnecer, aleluia, das minhas coisas. Então nós podemos dizer que esse ano foi um ano ruim, ele foi um ano de marcos, onde o Senhor marcou, demontou, aleluia, que todo o mundo se dobra diante de um Deus todo-poderoso. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui Ele está cuidando da igreja, até aqui Ele continua abençoando, até aqui você está aqui respirando, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Existe um marco na igreja do Senhor Jesus Cristo, e só quem entende glorifica, levanta a mão, exalta e diz, Senhor, eu estou aqui, aleluia. Passamos por lutas, por dificuldades, o espírito da morte passou sobre muitas casas, mas o espírito do Senhor disse, não toca, porque eu tenho marco na vida dele, eu tenho marco na vida dela. Eu não sei para quando ou para onde você está olhando, mas nós temos que estar olhando para o Senhor e dizendo, até aqui, até aqui, até aqui, até agora, até neste lugar, até neste ano, até nesta dificuldade, o Senhor me guardou. Aleluia. Não pare, não pare, não pare.
glorificar. Não pare, não pare. Existe algo acontecendo hoje nesse lugar. Aleluia, abra sua boca e glorifique. Se você não entendeu, eu vou falar para você. Abra tua boca e glorifique, porque o inferno, ele só vai recuar quando você começar a dizer até aqui, até aqui, até aqui. Muito obrigado. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, adoro o nome do Senhor nessa noite. Adoro o Senhor nessa noite. Porque ainda há algo que o Senhor não completou na tua casa, na tua vida. E enquanto Ele não completar, aleluia, Ele quer ouvir de você glórias. Glórias. Jovem, abra sua boca aqui e diga glória, glória, glória. Igreja do Senhor, diga glória, 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 glória ao nome do Senhor. Aleluia, porque neste momento existe algo acontecendo no mundo espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus marcou o mundo. Aleluia, e nós temos que nos render debaixo da sua graça. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que render glórias Aleluia. pelas coisas que entendemos e as coisas que nós não entendemos. Pelas coisas que nos agradam e as coisas que não nos agradam, como foi falado aqui, em tudo dai graça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Eu estava querendo entender o que significava. Até aqui nos ajudou o Senhor. Para entender isso, nós temos que começar a história não somente do capítulo 7, mas temos que voltar à história desde o capítulo 3. Porque no capítulo 3 a palavra de Deus diz que o Senhor não se manifestava ao povo. Aleluia, somente Samuel ouviu a voz do Senhor, e a partir deste momento o Senhor começa a utilizar a vida de Samuel. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Quando nós chegamos no capítulo 4, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia novamente, capítulo 4, e os versículos 20 e 21 falam de uma outra situação, onde nós, para entendermos esse texto, temos que conhecer. Aleluia, capítulo 4, primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 20 a 21, diz a palavra de Deus. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino Icabode, e dizendo: foi-se a glória de Israel. Portanto, a arca de Deus foi levada às pressas. E por causa do seu sogro e do seu marido, ela falou assim, porque por causa do seu sogro e do seu marido. Para que você entenda bem isso aqui, irmãos, a gente precisa pontuar algumas coisas. A primeira coisa era que havia uma alegria no meio de Israel, porque havia uma promessa de que viria o Messias. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor? Glória a Deus. E toda mulher que estava grávida, ela tinha a esperança de poder ser a mãe do Messias. Então, quando se falava da gestação, todos tinham aquela esperança. Quem sabe seja você a felizarda, aquela que será a mãe do Messias. Por isso a gente entende, aleluia, que o Messias não pode vir de outra linhagem a não ser da linhagem dos judeus, porque Deus escreveu dessa maneira e tudo aponta para isso, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.
E ali aquelas mulheres, quando se ouvia falar, as mulheres ficavam, como antes não tinha ultrassom para saber, não é? Para olhar a criança, então eles ficavam esperando até o último dia. Então naquele dia em que nascesse a criança, se nascesse a mulher, não desprezando as mulheres, era motivo de alegria, mas tirava-se a esperança de que fosse o Messias. Então elas ficavam felizes da vida também, porém não com a mesma ideia. Mas quando dizia às mulheres: olha, você teve um filho varão, se acendia uma alegria, se acendia um gozo na vida da casa, da família. Quem sabe você é o pai do Messias, não é? Então havia essa cultura dentro do povo judaico. Porém, irmãos, quando você encontra esta mulher olhando para o motivo que seria a alegria, quem sabe, da vida dela, você encontra essa mulher falando e dizendo assim: olha, a palavra de Deus diz assim, ela não respondeu e nem fez caso disso. As parteiras olharam e disseram para ela: olha, você está tendo um filho, e ela não fez caso. Pelo contrário, quem sabe todas as mulheres, porque naquela época as coisas eram diferentes de hoje em dia. Quando se ia colocar o nome num filho, eles muitas vezes não olhavam antes e já diziam: olha, o nome do meu filho vai ser Asaf. Não, eles ficavam esperando o filho nascer. E em cima daquele nascimento, em cima daquela situação, ele olhava e daria nomes. Por exemplo, Jacó, por exemplo, ele foi colocado o nome dele de Jacó, porque Iaquel significa calcanhar. E ele sai segurado no calcanhar do seu irmão, então chamou ele de Jacó. Você sabe, por exemplo, que Esaú significa cabeludo, então ele foi colocado Esaú porque nasceu cheio de pelos. Tudo era um motivo para se colocar o nome de uma criança. O evento que estava acontecendo no lugar poderia ser o nome de uma criança. Por exemplo, se hoje uma mulher tivesse o nome de uma filha, chamava ela de Pandemia. Por quê? É o evento que está acontecendo. Se for homem, é Covid. Não é mais 19, porque hoje nós estamos em 2020, então seria Covid-20. Não é? Era porque era o evento, as coisas que estavam acontecendo era que denotava a felicidade. Por exemplo, Abigail. Abi significa pai, e Abigail significa alegria do seu pai. Então, quando nasceu Abigail, ele disse: aí está, a alegria do papai. Colocou o nome dela de Abigail. Então, os nomes tinham a ver com a situação, com o que estava acontecendo. E quando ela coloca o nome Icabode, Icabode significa foi-se a glória de Israel. Isso significa que algo estava muito ruim naquele lugar. Porque quando você olha desde o versículo 1, você vai encontrando como estava a situação de Israel. A situação de Israel se encontrava mais ou menos assim. Quando os povos vinham contra eles se preparavam para aceitar, para receber os povos. E quando os povos vinham com luta, eles já sabiam. Então, em muitas ocasiões, você vai encontrar, eles levavam a arca do Senhor. E quando tinha a arca do Senhor, que nós sabemos que representa a presença de Deus, eles venciam a guerra. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Então, eles se preparavam com isso. Quando vinham algum povo para tentar lutar com eles, eles colocavam a arca do Senhor e sabia que a guerra estava ganha. Mas isso tem um significado muito importante, irmãos. Porque quando Deus falava dessa forma, mostrava dessa forma, não era isso que Deus estava esperando de Israel. Deus estava esperando de Israel que eles estivessem preparados, que eles estivessem prontos para as guerras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Quando eu falo de Icabor, irmãos, eu posso entender 3 tipos de Icabor. Icabor pode ser que foi-se a glória espiritual de Israel. Quando se vai a glória espiritual de Israel, Israel fica só. Ele fica sozinho. Ele não entende o que está acontecendo. E Icabor também pode significar, irmãos, que foi-se a glória psíquica
psicológica, mental. É aquela glória onde a pessoa olha para a sua vida e começa a achar que Deus não está olhando para ele. Daqui a pouco nós vamos explicar a respeito disso. E o terceiro Icabor que eu encontrei nessa mensagem, aleluia, é o Icabor local. É o Icabor da situação, do lugar. Onde está o lugar, onde as coisas estão acontecendo. Então muitas vezes a glória se vai, não é? Eu não estou falando da irmã Glória, porque ela vai voltar em nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Mas quando nós chegamos no capítulo 4 do livro de Samuel, nós encontramos, irmãos, que havia um povo de Deus sem Deus. Havia um povo que chegava para adorar a Deus e não tinha adoração para prestar. Eles estavam naquele lugar, mas não tinha adoração, não tinha algo para adorar ao Senhor. Quando você vai lendo a história de Eli com seus filhos, de Finéia e... esqueci o outro nome, Ofni e Finéia, que eles estavam ali, e a gente vê que eles eram homens que não estavam fazendo as coisas do Senhor como era para fazer. E quando a glória se foi, irmão, foi porque simplesmente eles não estavam entendendo que deveriam preparar as suas vidas espirituais. Eles começaram a olhar para as guerras, para o dia a dia, como se fosse algo ritualístico, como se fosse simplesmente chegar na igreja, levantar a mão, dar glórias a Deus, como se fosse simplesmente chegar e falar e fazer alguma coisa. Mas eu quero lhe dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, e acabou a glória que se sai, irmãos, ela precisa, nós precisamos entender como fazer para restaurar a nossa vida espiritual a cada dia para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Nós encontramos Ofni e Finéias, irmãos, oferecendo um culto meia boca. Um culto que não era para fazer, inclusive as carnes que eram para serem oferecidas, muitas vezes eles tiravam e diziam: isso é meu, prepara isso para mim. As pessoas diziam: não, mas isso aqui é para oferecer de sacrifício. Ele dizia: não se importe, pode me dar, sou eu que estou tomando a responsabilidade. Nós encontramos Israel no capítulo 4, no Israel sem espiritualidade, sem entender o que era adorar a Deus, sem entender o que era que estava acontecendo. Parece que muitas vezes, irmão, nós encontramos a igreja do mesmo jeito de Israel. Não entende o que é estar no culto, na casa do Senhor, adorando o nome do Senhor, dando glórias ao nome do Senhor, preparando as nossas vidas para as guerras espirituais. Quando o Icabor acontece espiritual, é quando a pessoa pensa que está bem e não está. É quando a pessoa começa a achar que não está acontecendo nada, mas está. Aleluia. Quando Sansão pensou que não estava acontecendo, que ele ia continuar fazendo as coisas erradas, que ia continuar fazendo as coisas que não era para fazer, ele pensou que mesmo assim o Senhor viria sobre ele mais uma vez. Tanto é que quando ele pede, lá no momento já da sua morte, ele diz: Senhor, vim mais uma vez. É como aquele crente que pensa, irmãos, que não, eu posso fazer do jeito que eu quero, eu vou na igreja quando eu quiser, eu faço as coisas do jeito que eu quiser, mas quando eu preciso, eu já sei a arca do Senhor. Eu vou lá no grupo e digo assim: ora por mim, pastor, ora por mim, irmãos. E a gente sabe, irmãos, que todos nós precisamos de oração, que nós oramos uns pelos outros para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é como se Deus estivesse dizendo para Israel: olha, escuta o que eu estou te dizendo, para com isso e volta a fazer novamente os cultos como tem que ser os cultos para a glória do nome do Senhor Jesus. Israel olhava e dizia: não tem problema. Quando eles virem, a gente põe a arca e a presença de Deus, irmão, ninguém pode impedir. Não tem como impedir. Ele é todo poderoso. E aí não tinha nação que pudesse aplacar a presença de Deus. Então eles estavam meio que acostumados com isso.
Ele dizia assim: eu vivo da vida do jeito que eu quero, eu vou na igreja do jeito que eu quiser, quando eu quiser, quando eu puder, e quando a coisa piorar, que o inimigo se levantar, aí eu corro para a igreja, aí eu peço oração, eu peço a presença do Senhor, e o Senhor vem e resolve. E Deus disse: agora não. Agora vocês vão entender o que é acabou. Agora vocês vão entender o que é desprezar aquilo que é santo, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é a única coisa que importa na nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus! É Deus dizendo assim. Às vezes a pessoa diz: não, eu não vou, pastor, sabe por quê? Porque eu estou escrevendo cartão de Natal, eu não vou para a igreja hoje, eu não fui, sabe por quê? Porque aí diz um monte de coisa. Eu não quero dizer alguma coisa, porque de repente alguém já usou essa desculpa para mim, e aí alguém vai ficar chateado comigo, não é? Vai dizer que eu estou soltando uma indireta, e eu não solto indireta, eu digo direta, não é? A gente começa a entender, irmãos, quando a pessoa não entende ou não entende o que é estar na presença do Senhor, o que é chegar no culto e dizer: eu vou, sabe por quê? Porque eu estou acostumado, ou então porque lá eu vou encontrar amigos, ou então ele não está dizendo: o culto é para Deus, eu vim adorar, eu vim entregar para Ele a minha vida. E quando nós encontramos Israel aqui, ele menosprezando a presença de Deus, nós vemos a consequência do que houve. Aí os filisteus entraram e eles disseram: vão lá buscar, vai lá buscar lá em Siló, vai lá e busca onde está a arca. E aí eles correram, foram lá em Siló e trouxeram a arca. Irmão, a arca era algo tão tremendo, tão poderoso, aleluia, que quando ela foi entrando, o povo de Israel começou a vibrar. E eles gritavam tanto a glória de Deus, a presença de Deus. Eles gritaram tanto que a terra começou a estremecer. As pessoas que estavam do lado de fora começaram a ficar com medo. Os filisteus olharam e disseram: quem é que pode contra este Deus? Quem é que pode contra este povo? Porque a terra estremecia da alegria que era, aleluia, estar na presença do Senhor. Você pode dar glória a Deus. Aleluia. O problema, irmãos, é que os filisteus disseram: nós vamos entrar na briga assim mesmo. E aí quando eles entraram, o Senhor estava dizendo já há muito tempo: Israel, ajeita a tua vida. Israel, ajeita a tua vida. Para de dar desculpa para o pastor. O pastor até se faz que entende. O pastor até dá um risozinho e diz: eu entendo, tudo bem, mas eu sou o Senhor, aleluia, que som dos corações e as mentes. Eu entro na tua casa, eu passei por ela, eu ando pelos lugares que tu não sabes, aleluia, e vejo as coisas para a glória do nome do Senhor. Aleluia, começa a dar glórias ao nome do Senhor, porque Deus está clamando por uma igreja nessa noite que precisa da glória de Deus. E se ela está saindo da tua vida, se faz tempo que você não chora, se faz tempo que você não glorifica, que não exalta, que não sabe o que é chorar na presença do Senhor, começa a pedir misericórdia hoje. Aleluia. Aleluia. Israel não entendeu. Israel não entendeu o que era para fazer. E aí eles vêm e trazem a arca. E a palavra de Deus diz que o povo dos filisteus entraram e destruíram mais de 30 mil homens naquele lugar. Eles começaram a entrar e a destruir a todos os homens de Israel. A dor era grande, porque ali não somente estavam os povos, mas também estavam os sacerdotes. Ofni e Finéias foram mortos ali. E não somente ele destruiu o povo e começou a destruir o povo e começou a matar o povo, mas também eles levaram a arca da aliança. Você sabe o que isso significa? Tirar a presença de Deus do meio do povo de Israel. Havia uma tristeza enorme. É como se nós estivéssemos aqui e o Senhor não estivesse presente. Não teria motivo para estar aqui. Se Ele não estivesse aqui falando aos nossos corações,
não tinha motivo para estarmos aqui. Se Ele não estivesse aqui dizendo a cada dia, mostrando, guardando e dizendo: eu estou contigo, estou te guardando, estou te livrando, estou alimentando a tua casa, estou fortalecendo os teus filhos, aleluia, não tinha motivo para estar aqui. Se Ele não estivesse, estávamos todos tristes, angustiados, clamando, pedindo a presença dEle. Bendito. Aleluia. Muito obrigado, querido, pela presença. Aleluia. Aleluia. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Glória. Aleluia. Israel teve uma experiência horrível. As pessoas começaram a ficar tristes naquele lugar, porque Israel entrou, porque os filisteus entraram e mataram 30 mil homens. Quando Eli soube de um dos que escaparam, Eli era o pai de Ofni e Finéias, era o sogro dessa jovem que nem nome tem, porque a Bíblia não declara. Quando ele chegou, o jovem chegou e disse: olha, os filisteus ganharam a guerra, mataram a todos. O pai ficou ainda meio que assustado com aquilo tudo, mas ainda se segurou. Mas quando o jovem disse: eles levaram a presença do Senhor, o velho não aguentou, caiu de costas, bateu o pescoço, quebrou e morreu. Porque a glória do Senhor é algo importante. Porque a glória do Senhor é algo que realmente o crente precisa para viver em nome do Senhor Jesus. Porque a glória do Senhor não é algo opcional. Quando for esse domingo, ou então quando eu estiver sentindo vontade eu vou. Não, é algo que é diário para a glória do nome do Senhor. Eu quero estar lá. Eu quero sentir a presença. Eu quero ouvir do Senhor. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado que lê e aqueles que ouvem. A gente entende tudo errado. A gente pensa que é aquele que lê, que ouve e que guarda. Não é. Aleluia. É porque antigamente tinha um que lia e uma multidão que ouvia. Então diz: bem-aventurado é aquele que lê e aqueles que escutam. Aquele que está aqui falando e aquele que está ouvindo. É Deus falando e a igreja ouvindo. Ele diz: bem-aventurados são aqueles, aleluia, que ouvem e que guardam a minha palavra. Glorificam o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. O povo de Israel começa a lamentar a perda. O povo de Israel começa a lamentar aquela situação e chegam para a mulher dizendo assim: olha, ainda que a situação esteja difícil, ainda que a situação esteja muito complicada, mas você teve um filho. É como se dissesse assim: olha, a gente perdeu tudo, o Senhor saiu, a glória de Deus saiu, mas deixa eu ver se tem alguma coisa para eu animar ela. Ah, o filho, olha, nasceu o filho. Ela olhou e não fez caso do filho. Deu para entender agora? A coisa era muito mais séria. Ela estava dizendo: não somente meu filho, mas eu perdi tudo. Eu perdi o meu esposo, o meu cunhado, o meu sogro. E agora a glória de Deus saiu de Israel. Havia um choro, um pranto. Havia uma angústia naquele lugar. E ela disse assim: eu vou chamar ele de Cabô. Agora, irmãos, é triste porque a gente não sabe nada sobre essa mulher e nem nada sobre Cabô. A gente não sabe mais nada porque a Bíblia não fala mais nada, não menciona. Muito possivelmente naquela escravidão eles foram mortos, acabou a vida deles também, tudo que tinham por ali, porque eles matavam os filhos para que eles não se levantassem depois como guerreiros. A gente entende que pode ter acontecido mil coisas e a gente não quer ficar imaginando. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: a glória do Senhor não saiu porque ela era fraca. Eles não perderam a glória, eles não perderam a guerra porque a glória de Deus era fraca. Porque ele não podia se defender, não. Porque quando você olha no capítulo 5, você vê que eles guardaram a arca do concerto lá no templo de Dagon. Eles colocaram o Deus Dagon, irmãos, era o Deus onde eles clamavam, eles adoravam. E aí eles colocaram a arca de frente para Dagon. Dagon estava lá com as mãos estendidas e a arca lá na frente. Eles disseram: a gente vai colocar aqui a presença de Deus para mostrar para todo mundo que o nosso Deus Dagon é maior do que ele, não é? E aí quando foi no outro dia de manhã,
Quando eles acordaram, Dagon estava deitado, caído de frente para a arca do concerto. Aleluia, prostrado diante desse Deus todo maravilhoso, glorificado para a glória do nome do Senhor Jesus. Eles ficaram com vergonha, levantaram de novo. Aleluia. E ficaram preocupados e foram embora. E quando foi no outro dia, pior. Ele não somente caiu, mas caiu e quebrou as mãos e as pernas. E caiu diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E até hoje, ele caiu ali no limiar. Até hoje, eles não passam por cima do limiar, porque eles entendem que o Deus Dagon se dobrou diante do Senhor. Aleluia. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, glória a Deus nessa glória. Aleluia. Alguns anos passados, colocaram o nosso Deus arrastado pelas ruas. Os fogos, aleluia, o fogo queimou e o inimigo, o diabo que tinha lá, uma estátua lá, cai prostrada, porque o nosso Deus é todo poderoso. Quem sabe o que eu estou falando, deu glória a Deus. Glória a Deus. Eles saíram arrastando, falando, dizendo, aleluia, e o nosso Deus disse: eu não vou ficar calado. Aleluia, não vou ficar parado. O Senhor está mostrando quem é Deus neste lugar. Aleluia. Aleluia, nós estamos vivendo um momento, irmãos, onde o Senhor está mostrando que Ele é Deus. Aleluia, por isso que nós estamos dizendo: até aqui nos parou o Senhor. Porque Ele está passando no meio de igrejas. Ele tem passado, aleluia, o prumo no meio de igrejas. Ele tem passado o prumo no meio da política, dos presidentes. Aleluia, você está aqui nesta noite é motivo de glorificação, porque o Senhor está visitando lugares, está julgando nações, está julgando partidos políticos, está julgando igreja. Deus está passando pelo meio. Então glorifica o nome do Senhor essa noite, porque até aqui o Senhor tem nos guardado para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Quem quiser saber, que leia o capítulo 5. Bateu uma enfermidade terrível lá no meio do povo. O povo não se aguentava. Capítulo 6, o povo começou a indagar o que está acontecendo. Alguém disse: vamos devolver, porque não tem como ficar com ele. Não tem. Alguém chegou e disse assim: olha, sabe o que é que vocês fazem? Vocês fazem uma escultura lá de ouro para cada príncipe. Veja que eles não tinham sentido nenhum, não entendiam nada das coisas de Deus. Eles fizeram uma imagem da enfermidade deles e colocou 5 imagens de ouro, e cada príncipe, cada um representando um príncipe, e cada príncipe representava cidades. E aí eles fizeram uns ratos de ouro também para representar as cidades. E aí eles foram e colocam lá no carro: devolve isso, pelo amor de Deus, porque não é possível. Mas me chamou a atenção, irmão, dos versículos. Eu estou esquecido qual versículo agora, mas eles ficaram olhando, no capítulo 6, se eu não me engano é o 9. Eles começaram a andar e ficaram dizendo: a gente vai ficar olhando para ver se o carro vai levar essa arca do concerto até o lugar que é para levar. E eles ficaram dizendo: porque se for e chegar até lá, é porque realmente foi Deus. Mas se não foi, isso aqui foi por acaso. Eu fico imaginando, irmãos, o povo lá fora, o mundo lá fora, achando que isso é por acaso, que essas coisas que estão acontecendo é por acaso. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eles ficaram olhando, e aí a arca vai e chega lá no lugar que era para chegar. Se eu não me engano, não é Betsême, não é isso? E eles vão para lá e chega lá na cidade. Quando chega lá na cidade, o povo começa a glorificar e adorar novamente. Sabe por quê? Aleluia, porque o povo sabia que a presença de Deus volta novamente. Aleluia. Aleluia. Mas como todos aqueles irmãos que não sabem o que é a glória de Deus, alguns foram abrir para saber o que era que estava lá dentro, e a palavra de Deus diz que Deus matou a todos. O povo se entristeceu de novo, guardou a arca lá e ficou numa casa 20 anos. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Só para que você entenda que a presença de Deus não é de qualquer jeito.
não é pulando de qualquer forma, não é chegando na igreja de terno e gravata, de uma roupa nova, pensando que Deus não está vendo. Ele sabe, Ele conhece, Ele vê, e Ele está nos chamando hoje para adorar o seu nome e entender que Ele é Senhor da nossa vida. Não adianta viver como um cristão meio a boca. Não adianta ficar como se não estivesse acontecendo, porque vai passando, passa a primeira, passa a segunda, a pessoa pensa que um dia ele não entra com juízo, mas ele entra com juízo. Mas antes de entrar com juízo, ele avisa, ele diz assim: para com isso, começa novamente a adorar, a buscar, a deixar de enganar, porque é hora da igreja glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero lhe falar mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Quando então diz a palavra de Deus que Samuel começa a preparar, a colocar no altar e fazer, os filisteus olham para aquela alegria toda e dizem: vamos entrar de novo com guerra com eles. Aleluia. Diz a palavra de Deus que ele estava lá preparando o holocausto de novo. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que o Senhor trovejou por Israel. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Porque o Senhor, Samuel capítulo 7 versículo 12 diz: então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o lugar de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aquela pedra, irmão, estava simbolizando uma humilhação para o povo de Deus. Eles estavam dizendo: ainda que somos pecadores, falhos, erramos, brincamos com a igreja do Senhor, brincamos com as coisas de Deus, erramos, falhamos. Era isso que Samuel estava dizendo para Israel. Paramos de servir ao Senhor, paramos de servir as coisas que nós sabemos que são santas. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos, porque Deus está falando com a sua igreja. Paramos de servir por qualquer coisa. O pastor falou assim comigo, a irmã olhou para mim. Samuel estava dizendo: eu estou me humilhando diante de Deus, porque eu não posso viver sem a sua presença. Deus, aleluia. Se você não sabe o que é a presença de Deus, você não está sentindo falta dela. Mas se você sabe o que é sentir a presença de Deus, o que é chorar na presença de Deus, o que é glorificar, aleluia, está clamando nessa hora dizendo: Senhor, me perdoa, porque até aqui eu tenho errado, eu tenho fraquejado, e o Senhor continua sendo misericordioso comigo. Glória a Deus. Aleluia. Eu não tenho congregado, eu não tenho servido, eu não tenho atendido, Senhor, do teu chamado. Eu estou reclamando com medo de que se eu vou ter o que comer amanhã, aleluia, se eu, Senhor, tenho trazido, aleluia, diante do meu povo pão. Aleluia, Deus não deixa voltar nessa pandemia. Aleluia, Deus não deixa voltar o pão na tua casa, não deixa voltar a proteção na tua porta. Aleluia, até aqui, aleluia, Ele nos guardou. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. E quando eles começaram a entender a palavra de Deus, e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel. Porque parece que quando a gente está vindo para a igreja,
parece que o inferno se levanta. Parece que quando a gente diz, sabe uma coisa, eu vou para a igreja, eu vou congregar, eu quero estar lá, parece que o inferno se levanta. E quando ele estava preparando o holocausto, aí o inimigo se levanta e vai lá para tentar impedir, para tentar tirar, para tentar entristecer. Aleluia, a palavra de Deus diz: e trovejou o Senhor naquele dia com uma grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aleluia. Eu fico imaginando os trovões que caíram naquele dia. Aleluia, quem tem medo de trovão sabe do que eu estou falando. A pessoa fica tremendo assim. Aleluia, Deus fez estremecer Israel. Deus fez estremecer aquele lugar. A presença do Senhor começou a tomar lugar de tudo. O povo, homens de guerra, homens que não tinham medo de morte. A palavra de Deus diz que eles ficaram assim parados, com os trovões, com tudo que estava acontecendo. Era Deus dizendo: eu sou o Senhor. E quando ele fala, irmãos, o povo se derrete. Eu me lembro que Jesus olhou para os guardas e disse: eu sou o povo novo. Aleluia, aleluia. Quando Deus começou a trovejar, começou a relampejar, as coisas começaram a acontecer. O povo se humilhou diante da presença de Deus e os filisteus começaram a ficar com medo e estremeceram tanto, aleluia, que eles perderam a guerra. O povo de Israel entra e vence para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus nessa noite. Aleluia, aleluia. Mas eu quero te falar ainda algo, porque ainda não terminei. Aleluia. Eu falei que eram 3 cabos. O segundo cabô não é o espiritual, é o psicológico. E esse é mais fácil de resolver, porque a glória se vai, irmãos, não é? E acabou, foi-se a glória. É um encabô espiritual, é quando a pessoa fica achando que Deus o abandonou. Não é que Deus o abandonou de fato, mas ele começa a achar, porque ele começa a olhar para as coisas que ele tem, e aquilo que ele está vendo é o que ele confia, e aquilo que ele vê é o que ele confia. Padre, mas olha, eu tinha tanto no banco, eu tinha meu trabalho, eu tinha isso, porque os olhos é o que ele está vendo, é o que acontece. Mas quando aquela glória se vai, quando aquilo se vai, eu não estou falando, irmãos, dos olhos espirituais, porque os olhos espirituais nós entendemos, não a visão da fé, não é aquela visão onde você sabe que Deus irá prover. Aleluia. É a certeza de que o Senhor continua cuidando do seu povo. Mas é aquela glória, irmãos, do crente que chega na igreja triste, angustiado. Sabe por quê? Porque ele acha que não vai ter o alimento amanhã. Porque ele acha que perdeu tudo, porque as coisas não estão dando certo. Porque ele acha que parou tudo. O livro dos Salmos, no Salmo 77, a partir do versículo 8, ele começa a dizer: olha, o Senhor fez isso, fez aquilo, mas o Senhor já não está olhando mais para mim. Acabou-se a misericórdia do Senhor, o Senhor parou de olhar para mim. Aí ele para no versículo 10 e olha e diz assim: uau, para aí, aleluia, isso tudo é enfermidade minha. E aí ele começa a se lembrar dos tempos onde o Senhor guardou a sua casa. O acabou, irmão, mental, psicológico, é quando a pessoa chega triste por um problema que nunca aconteceu e coisas ainda que não vão acontecer, porque o Senhor continua, aleluia, lá no seu alto e sublime trono. Aleluia, começa a ver a glória de Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Para de se preocupar com coisas que você não precisa se preocupar. Começa a se preocupar com a glória de Deus. Começa a se preocupar com os momentos que você passa adorando o Senhor, clamando, reconhecendo e glorificando, porque na hora certa o Senhor trovejará por nós. Aleluia.
E o tempo já não nos permite ir mais à frente, mas eu não posso sair sem dizer, aleluia, do Icabô local, regional. Enquanto estava lendo, o Senhor foi me mostrando, aleluia, no meio de quantos cativeiros. No Egito, entre as 72 ou 75 famílias, sai 3 milhões. Ou seja, no meio do cativeiro, onde todo mundo está morrendo, onde as coisas estão acontecendo, Deus está prosperando o seu povo. Aleluia! Glória, glória a Deus! Aleluia! No cativeiro babilônico, Deus diz assim: não se preocupa, porque eu estarei cuidando. Na pandemia o Senhor está dizendo, e acabou, foi-se a glória local. O povo lá fora está sofrendo, o povo lá fora está reclamando, mas o povo de Deus, ele disse: eu mandarei maná, eu mandarei o alimento dos céus, eu abrirei as comportas dos céus, suprirei, aleluia, aqueles que me dão glórias. Aleluia, não para de preocupar e começa a adorar, porque o Senhor está aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória, glória. Não para de dar glória, fique de pé e comece a dar glórias ao nome do Senhor. Feche os seus olhos, comece a dar glórias em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero ouvir a igreja glorificando o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Porque o inimigo veio, entrou, destruiu aqueles que estão do teu lado. 1000 caíram ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não foste atingido. Feche os seus olhos, continue adorando o nome do Senhor Jesus. E eu vejo o Senhor guardando. Glória a Deus. Pessoas que não sabem nem falar, às vezes nem pro mote, como eu, né? Pro mote. E o Senhor dizendo assim: tem um anjo. Aleluia. Legai-te o braço, tem que me levar. Aleluia. Onde você vai, ele queima, tura, vai com yes. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Serei exaltado entre as nações. É na minha casa que eu quero ser exaltado. Adora o nome do Senhor, abre a tua boca. Ele diz: eu sou exaltado lá no meio das nações, mas é aqui na minha casa. Aleluia, onde eu quero ver meu povo glorificando, entendendo que eu sou o Senhor, que eu cuido da tua casa, dos teus filhos. Porém, quando você está aqui na casa do Senhor, o Senhor está guardando lares, queimando a sombra. Porque Ele é Deus. Porque ao início eu não vou falar com o pastor, não, mas meu filho está com enfermidade, está assim, e Deus está dizendo: mas eu sou o Senhor que sou dos corações. Para de olhar para as tuas coisas, de onde virá, para e começa a entender. Enquanto você não coma e deve compra aleluia, comece a adorar, a ajeitar o teu culto, a preparar louvores nas madrugadas, a buscar a minha face, a entender que